Essa semana, falando com o Antônio Sartori da Brasoja, ele me disse o seguinte, que o vinho, o imposto no vinho na Argentina é 18%, no Chile 22% e no Brasil 53% de imposto no vinho. E ele que está na linha agora, Antônio Sartori. Tá certo o que eu falei, ô Antônio? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da Voz do Campo. Sim, está correto a tua colocação. Essa semana a gente fez uma palestra segunda-feira na SIC de Bento Gonçalves e a gente colocou esses números que Mercosul não existe. Mercosul não existe porque tem Argentina aqui no Mercosul. Se a Argentina tivesse, a localização argentina fosse na Europa, a União Europeia também não existia. Não tem como fazer parceria com os argentinos. Chance zero de acontecer. Como é que vai acontecer um mercado comum do Sul quando tem uma brutal diferença de taxação de imposto, como você colocou, 22% e 18%, Chile e Argentina, e aqui mais de 50%, 53%. Não tem como concorrer. É um absurdo a taxa de impostos em cima dos vinhos gaúchos. Sartori, o mercado, como anda, tendências de mercado, dólar deu uma baixada na cotação do dólar. Gostaria que você trouxesse uma análise de mercado para os ouvintes da Voz do Campo. Há pouco nós estávamos falando com o Joel Haganin, que é produtor lá de Jataí, Goiás, da questão da tributação do governo de Goiás, o quanto prejudica. E aí o produtor tem que ter muito conhecimento, muita informação para poder se superar e vencer nesse mercado competitivo que é o mercado do agro. Então eu gostaria que você trouxesse uma análise de mercado com todo o seu conhecimento e informação que tem. Olha, Marcelo, hoje todo mundo é muito bem informado. Hoje todo mundo é cobra criada. Não existe mais ninguém desinformado nesse mercado. O produtor brasileiro é dramaticamente competente em termos de informação. O que eu acho que uma preocupação consiste. Existe um sensacionalismo exacerbado, como tem se colocado essa semana no mercado. A Bolsa de Chicago subiu violentamente no começo da semana, depois do relatório do dia 12, justamente quando o relatório mostrou a estimativa de safra desse mês é 105,575 milhões de toneladas contra 113% de um mês atrás, ou seja, 1.200.000 toneladas a mais. A lavoura americana está caminhando muito bem. Se nós olharmos o relatório de segunda-feira passada, onde só uma situação de pobre, muito pobre, só tem 6%. O ano passado era 11%. No somatório de bons e excelentes, o ano passado era 62%. No momento está 71%. Então, a situação da lavoura americana de soja, no momento, está indo muito bem. Tem uma previsão para a semana que vem de tempo quente e seco. Mas o que significa nesse relatório de quente e seco? Significa temperaturas acima do normal. Se a semana que vem o normal é 28 graus, vai estar 30. Muda, nada. Se a previsão de chuva normal para essa época do ano é 20 milímetros, vai chover 15. O que muda? Nada. Então existe muita irresponsabilidade de alguns pseudo-analistas, porque você chama uma pessoa de médico, de doutor, se ele tem uma faculdade de medicina, um engenheiro, se tem uma faculdade de engenharia. Quem rotula um analista? Tem muita gente se autorrotulando de analista, todos os produtores são analistas, todos nós somos analistas, mas não existe de maneira formal essa atividade analista. Então existe muita gente ocupando espaço de maneira irresponsável e inconsequente, dizendo que a soja vai assim. Tomara que vá, talvez até vá, mas o produtor deixou de vender 90 há pouco tempo atrás, está vendendo agora 75. Por quê? Porque a mídia dizia que o mercado ia 100. Isso é muita irresponsabilidade de quem fala sem conhecimento de causa. Quando você toca no câmbio, quando o Meirelles assumiu, o Temer assumiu, temporariamente, eles deixaram claro que o foco do governo no curto prazo é a exportação. E para exportação funcionar a nível Brasil, tem que se ter uma taxa de câmbio favorável, ou seja, uma moeda brasileira desvalorizada. Agora, qual é o nosso entendimento de uma moeda desvalorizada?
Nosso sonho é 4,30, como já teve. Mas quem sabe o Temer acha que 13,10 ou 3 é uma boa taxa de câmbio. Então não está escrito o que vai acontecer. A nossa moeda está valorizando, consequência de um cenário político mais estável. Graças a Deus, aquele safado do Cunha, é um absurdo, é uma vergonha assistir na televisão aquelas entrevistas, aquela cara de pau deslavada, dizendo as besteiras, mentiras que ele disse, não está mais no comando da Câmara Federal, passa uma pressão de estabilidade, mas depende ainda do Senado no mês de agosto. Então, em termos de política no Brasil, parece que nós estamos, fotografia de hoje, que está melhorando. Esse é o cenário, fotografia de hoje. Por isso que no curto prazo não se espera uma mudança muito forte na relação dólar-real. Eu me preocupo muito com a análise das informações, com o que se fala, com o sensacionalismo de televisão, alguns canais de televisão e algumas rádios, alguns jornais que falam de maneira irresponsável, prejudicando o produtor. A comercialização é muito volátil. Veja, ontem, por exemplo, o mercado trabalhou na segunda posição 10,44 e trabalhou 10,87 e fechou a 10,65. A diferença do ponto mais alto num dia, 43 pontos. Isso só na Bolsa de Chicago, sem levar em consideração o câmbio, o mercado flutuou ontem R$3 num dia. Essa volatilidade vai continuar acontecendo, é violenta, não está escrito o que vai acontecer com a safra americana. O mês de agosto é o mês mais quente do ano. O período crítico da lavoura americana, 10 de julho, 30 de agosto, porque nesse período, o Dirceu Gassen e tantos outros agrônomos amigos que estão ouvindo esse programa sabem que a partir de 10 de julho, nos Estados Unidos, 5 da manhã tem sol, luz, calor, evapotranspiração. 9 da noite tem sol, luz, calor, evapotranspiração. E as temperaturas lá são muito altas. Não há problema nenhum de ter temperatura de 32, 35, 38, 40 graus, desde que chova. E o clima, como colocou há pouco o secretário da Agricultura do Paraná, causando estragos no Brasil, excesso de chuva no sul do Rio Grande do Sul, falta de chuva na Bahia, falta de chuva em Goiás, na região do Valdecir, do Mato Grosso, localizadamente no Paraná. E ao redor do mundo o clima está e vai continuar muito, muito, muito violento, muito, muito imprevisível. Esse é um motivo que, no trabalho que eu estou preparando para apresentar na Voz do Campo, eu acredito em preços dolarizados altos, acima da média histórica para os produtos agrícolas, porque nós vamos ter daqui para frente, ao redor do mundo, riscos climatológicos crescentes. Olha nos Estados Unidos, no começo do mês, um estado americano, enchentes terríveis, devastadoras. Na Oeste americana, incêndios catastróficos. Os Estados Unidos está sofrendo desde 2010, uma seca muito forte no Texas. 2012 foi uma seca terrível na zona de produção, quebrou mais de 100 milhões de toneladas a safra de milho. De 362, eles colheram 261. Depois ela foi, em 2003, mais para o centro, para a zona do trigo, onde tivemos preços de trigo acima de R$40, com $1 baixo. E agora está na Califórnia, com uma seca catastrófica. Então, clima é absolutamente imprevisível. Câmbio depende de política. Política no Brasil, 24 horas, é a longo prazo, é caixinha de surpresa todos os dias. Tem muito pela frente, tem muito por discutir. Eu estou vendo a programação do evento A Voz do Campo lá em Gramado, que você está organizando, Marcelo, e realmente a nominata dos participantes é muito boa, gente muito competente, vai ser um programa, um evento muito bom, e nós vamos estar juntos. Eu ia te fazer uma pergunta, vou te fazer a pergunta que o tema da tua palestra em Gramado é Bem-vindos à Era da Competência. O que tem na Era da Competência, Antônio? Olha, Marcelo, o produtor brasileiro e gaúcho hoje,
ele é muito competente dentro da porteira. E ele está buscando a excelência de produtividade. Se tem, por exemplo, esse trabalho da SESB, a produtividade recorde do Brasil foi 120 sacos de soja por hectare. O campeão brasileiro de produtividade. Quem conhece os Estados Unidos, conhece o Kip Coolers, o campeão americano de produtividade. O ano passado, ele colheu de soja 179,9. 179,9 sacos de soja por hectare. E o outro campeão americano de produtividade de piado do milho colheu 512 sacos por hectare. Então, hoje, o produtor brasileiro é muito competente em manejo do solo, estrutura do solo, embora não exista plantio direto sem rotação de culturas. Essa semana, ainda na BraSoja, teve um amigo lá, o René Rias, que ele comentou, ele faz sistematicamente soja, milho, rotação de cultura, por isso que ele tem altas produtividades, ele cuida da estrutura do solo, não tem como fazer plantio direto, soja em cima de soja, em cima de soja. Então o produtor hoje tem tecnologia de ponta, plantio direto, agricultura de precisão, que tem esse centro de excelência ali em Nametoque. E veja bem, quando se fala de clima, o que aconteceu com o que caiu de granizo em Nametoque na quarta e na quinta-feira. Um horror, um absurdo. Clima terrível, clima terrível. Então, a busca de excelência de produção via produtividade, o produtor está fazendo. Como eu vi na programação, tem muita gente boa abordando muitos aspectos, eu vou procurar abordar a busca da excelência do análise da informação. Saiu um relatório como saiu dia 12 nos Estados Unidos. E se tu olhasse os fundamentos, o mercado deveria cair. E o mercado subiu. Subiu forte na terça, na quarta, caiu na quinta, caiu na sexta. Por que isso? Análise. Quando saiu o relatório, o Antônio acreditou que o mercado ia subir. Ele comprou. O João acreditou que o mercado ia cair. Ele vendeu. Onde é que está a diferença? Análise da informação. Passa claro a impressão, com muito respeito ao produtor, a competência, a dedicação, o profissionalismo, ao leque de acesso de informações que o produtor tem, que precisa ter mais cuidado no análise da informação. Existe uma volatilidade violenta e a mídia não está fazendo um bom trabalho, a maioria, um bom trabalho em relação à análise das informações do mercado, prejudicando o produtor. Sartori, olha a interação da Voz do Campo. O Dirceu Gassi tá te respondendo um abraço aí, tá te mandando um abraço, tá ligado, viu? Fala, Dirceu, 2 abraços. Tá bom. Sartori, um abraço até Gramado, vamos estar juntos lá no encontro da família do agro, tá bom? Com certeza, um forte abraço. Agro, hein? Que bom que a Voz do Campo já há algum tempo vem usando essa palavra agro. Não é agronegócio, não é agribusiness. E porque tem algumas pessoas equivocadas com conotações políticas que têm aversão ao agronegócio, aversão ao agribusiness. Então a palavra agro não tem essa pecha, é a produção de riqueza do nosso país, é a agricultura, é pecuária, agropecuária, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, o agro é a palavra. E a Voz do Campo está usando essa palavra. Como a BraSoja também chama-se BraSoja Agro, e como a empresa do Guilherme, meu filho lá na Ceasa, também chama-se Agroatacado. Pois é, eu lembro que eu aprendi isso contigo lá na BraSoja. Você me disse, Marcelo, para de falar em agronegócio, fale agro. E eu adotei, nós temos que aprender com quem sabe, e é o que eu estou fazendo. Estamos usando o agro, tá bom, Sartori? Forte abraço, forte abraço. Até a Globo está copiando a Voz do Campo e está começando a usar a palavra agro. É verdade. O governador, eu falei com ele essa semana e ele me disse, Tonico, só uso a palavra agro. É isso aí, cara inteligente. Um abraço, Antônio. 2. Tá bom. Antônio Sartori, diretor da BraSoja, em uma análise de mercado de grãos